Destino. O que determina o nosso destino são as circunstâncias ou são as nossas atitudes? Nós vamos ouvir agora de cada um dos nossos convidados as respostas a essas questões. Fiquem à vontade. Boa tarde. Muito bom rever vocês. Muito bom ver aqueles que eu nunca tinha visto. Pelo menos não nessa existência. Muito bom. Muito bom também rever os nossos irmãos, conhecer irmãos novos. É tudo sempre muito precioso quando uma energia desse gênero se movimenta, né? E eu concordo com meu irmão, reverendo Mahesh, quando ele diz que a gente tem a tarefa de colocar a baleia dentro da caixa de fósforo, que é mais ou menos assim mesmo, né? Esses temas são abrangentes. Mas eu entendo esses temas como um processo de semeadura, né? A gente vem, toca num assunto, e é até desejável, até certo ponto, que a gente deixe mais dúvidas do que respostas, né? Porque as dúvidas que ficam, elas nos incitam à busca. Então é legal, né? Tem, lógico, né? Dá uma certa agonia às vezes, né? Que a gente quer falar por amor mesmo, por carinho, mas não faltarão oportunidades, eu tenho certeza, e fico muito feliz, muito agradecido mesmo. A pergunta que nos foi feita a respeito de destino é a seguinte: o que define o nosso futuro? As circunstâncias ou as atitudes? Falar de destino, muitas vezes, acaba fazendo com que a gente pense em alguma coisa pré-determinada. Vocês já notaram? Muitas vezes, quando a gente fala em destino, se você está falando em termos naturalmente restritos, o destino de uma viagem, por exemplo, você está pensando em um ponto que é usado como referência para uma caminhada. E muitas vezes, no aspecto espiritual, a gente também olha mais ou menos nessa direção. A gente tende a pensar em destino como um ponto de chegada ou alguma coisa que o valha, né? E quase sempre a gente faz isso, segundo aquilo que nós cremos no budismo, porque o ser humano ainda tem uma tendência a pautar as suas atitudes, o seu julgamento, as suas ponderações, numa dualidade de esperança e medo. A esperança, em algum aspecto, acaba fazendo com que a gente projete a noção de felicidade, a noção de plenitude sempre lá para frente. E o medo, como por exemplo o medo da morte, ou o medo da ameaça das identidades, ou qualquer coisa desse gênero, acaba fazendo com que a gente procure mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa que quase sempre giram em torno da noção de tentar fazer com que alguma coisa não mude. O ser humano ele não gosta muito de mudança, né? A gente tem um pouco de dificuldade com isso. Então é aquela história, né? Ninguém casa, por exemplo, pensando em separar. Mas às vezes a impermanência bate sobre determinados aspectos e acontece alguma coisa do gênero. Da mesma maneira, nós crescemos no seio familiar, nós amamos os nossos pais e temos a esperança de que eles durem para sempre, por mais ilógico que isso pareça. Mas um dia o corpo físico deles se esvai. Naturalmente, né? E aí fica aquela saudade, a gente sofre, porque mudou uma circunstância que a gente gostaria que não mudasse. E muitas vezes quando a gente fala em destino, então a gente vai acabar olhando mais ou menos nessa direção. A gente vai acabar assumindo uma postura relativamente parecida. No budismo, nós não cremos, nós não usamos essa noção de destino como algo fixo. Aliás, dentro do budismo, a gente não fala em fixação quase assim. Melhor dizendo, a gente estuda a fixação, mas a gente não toma quase nada como fixo. Justamente porque, segundo os ensinamentos budistas, a fixação ela está no alicerce de toda a experiência de sofrimento, né? Então, quando o Buda Shakyamuni, né, o Siddhartha Gautama, o príncipe Siddhartha, ele tomou o sofrimento como ponto de partida para as reflexões que culminaram na sua própria iluminação, ele notou que, sob diversos ângulos, as nuances, a experiência do sofrimento, ela se manifesta de forma cíclica. Então é mais ou menos como se fosse a imagem de um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né?
A gente olha o bichinho fazendo isso, a gente acha engraçado, né? E a gente acha engraçado porque a gente acha aquilo ridículo, sem muito propósito, né? Só que quando a gente pega esse tipo de atitude e leva para uma esfera um pouco mais subjetiva, a gente se vê forçado a notar que nós fazemos um movimento muito parecido, né? Então, essa análise da experiência de sofrimento que o Buda fez levou, por exemplo, à percepção de que o ser humano ele passa ciclos incontáveis fazendo coisas parecidas e esperando ter resultados diferentes. Se essa noção se restringisse a uma única vida, já seria uma coisa que valeria um estudo bastante aprofundado. Mas no budismo nós queremos que a vida, como nós a conhecemos, como nós a reconhecemos, ela se manifesta em 3 instâncias. A instância física, que cessa. Mas nós temos também a energia e a mente, que seguem se manifestando. Quando a energia física cessa, nós cremos que a energia sutil e a mente seguem se manifestando. E aí o que acontece? É mais ou menos como se a gente pudesse pegar um copo de água, derrubar a água no rio e sair correndo e com outro copo pegar a mesma água rio abaixo. As manifestações cíclicas que a gente vê, então, dessa esfera física, elas se manifestam mais ou menos dessa forma, né? Só que esse rio que corre incessantemente, ele representa essa instância de vida que nós reconhecemos aqui e agora, né? Essa em que nós nos conhecemos, nos reconhecemos e assim seguimos trocando experiências. Só que todos os rios correm para onde? Correm para o oceano. E aí então esse oceano de vastidão e plenitude que recebe todas essas energias, por ser a fonte da vida, ele é algo, talvez seja o mais próximo da visão de Deus que o budismo abriga, né? Então, a gente começa a notar que a possibilidade de experienciar esses ciclos em vários corpos diferentes, eu não estou falando corpos, não, estou falando copos mesmo, o corpo físico, né? Vai nos dar uma possibilidade de sentir os efeitos e as consequências das nossas escolhas em inúmeros níveis. E isso é importante porque sem essa visão a gente vai acabar achando que karma, que é a lei de causa e efeito, é algo restrito, isolado a uma existência corpórea. Respondendo à pergunta, então, o que define o nosso futuro? O nosso futuro tem, sim, uma influência do influxo das energias que estão ao nosso redor, por questões relacionadas à impermanência, sobre a qual todos nós estamos sujeitos, mas em termos práticos, aquilo que nós fazemos em termos de escolhas determina muito fortemente as direções que nós teremos nessa vida incessante. Então, em termos práticos, a lei de causa e efeito, a qual nós chamamos karma, ela pode se manifestar de formas positivas e negativas. Ações negativas, decisões negativas, acumulam karma negativo, que em outras circunstâncias de experiência existencial vão culminar em sofrimento, em algumas consequências que talvez nós não gostemos muito. Ações positivas, baseadas no amor, na compaixão, na busca do bem por outros seres, vão acumular um karma positivo, que vão gerar um ambiente, um esteio coerente, condizente, para que a gente experimente situações mais felizes. Então a gente acredita, assim, no budismo nós acreditamos que nós somos coautores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, no sentido estrito, autores de fato, no sentido mais amplo, coautores, porque nós temos essa troca, nós temos esse fluxo dependente de elementos que ainda são externos. Mas em termos bem diretos, tudo depende de nós. Depende das nossas escolhas, depende das nossas buscas, depende da nossa dedicação no bem pelos demais. Então eu vou encerrar essa linha de raciocínio com palavras do próprio Buda Shakyamuni a esse respeito, que disse o seguinte: se você deseja compreender as causas que existiram no passado, observe os resultados que elas manifestaram no presente. E se você quiser saber que resultados serão manifestados no futuro,
observe as causas que você semeia no presente. Basicamente é isso. Muito obrigado a todos.